Abra sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de João, no capítulo 14. Nós retornamos hoje à nossa série de mensagens. Está dando um eco aqui para mim. Texto do Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós já iniciamos o capítulo 14, há 2 semanas atrás, e nós estamos numa série de mensagens chamada Antes da Cruz, renovando o discipulado. Então você que está nos visitando hoje, nós estamos nessa série de mensagens e tem sido um tempo abençoador. Hoje eu quero pregar para você sobre o santuário de Deus com os homens. Nessa série de mensagens Antes da Cruz, renovando o discipulado, eu quero pregar sobre o santuário de Deus com os homens. João capítulo 14, versículo 15, diz assim o texto da palavra do Senhor: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro consolador ou outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Vocês ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando isso acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. E em teu nome oramos ao Pai, crendo que o Pai lhe enviou e que vocês enviaram o Espírito Santo. E que o Espírito, o Consolador, nos faz santuários, nos faz templo, nos faz morada e nos faz missionários para cumprir aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Por isso oramos te pedindo que o teu Espírito mais uma vez fale com a sua igreja nessa manhã. Orando assim no nome de Jesus. Amém. A herança de Deus, ou
o santuário de Deus com os homens. Desde o Antigo Testamento já havia o desejo na humanidade de que Deus habitasse no meio dos homens. Já havia a ansiedade ou a ânsia dos homens terem a presença desse Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim, Salomão dizendo: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Isso é uma expressão de Salomão após construir o templo de Jerusalém. Já havia essa ansiedade de que Deus habitasse, mas também havia a consciência de que Deus não pode caber em construções feitas por mãos humanas. Bem disse o Novo Testamento: Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Então toda essa madeira que vocês veem sobre esse púlpito, ou esses tijolos, eles não podem conter a presença de Deus. Nem mesmo, como diz o texto de Reis, nem mesmo os céus, os mais altos céus, podem conter a presença de Deus. Mas ainda assim, esse Deus prometeu ser o Emanuel, aquele que habita no meio do seu povo. Zacarias capítulo 2, versículo 10, diz assim: cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Apesar dos céus não poderem conter a grandeza de Deus, e apesar de João falar no seu prólogo, no capítulo 1, que tudo que existe dentro de Deus, ainda assim Deus deseja de alguma maneira habitar no meio da humanidade. Deus deseja ter intimidade com o seu povo. Deus não é um Deus que gosta de ficar longe dos seus. Deus poderia colocar-se no seu santuário, no seu trono, toda a humanidade, toda a criação cabendo dentro dele, e ele poderia se distanciar e dizer assim: eu sou santo demais para conviver com essa humanidade. Só que a boa notícia do Evangelho é que Deus deseja habitar e viver no meio do seu povo. Isso é tão verdade que isso já começa a acontecer no Antigo Testamento, até de modo simbólico, quando no meio do deserto, quando o povo de Israel parava para acampar, as tribos elas se dividiam em volta, e a tribo de Levi ficava no meio, e ali no meio da tribo de Levi ficava o santuário. Aquilo era um símbolo de que Deus habitava no meio do povo. Deus estava no meio do povo. E Deus estava acessível a todas as tribos, porque Deus sempre quis ter intimidade e proximidade com os seus. Então eu quero abrir a mensagem nessa manhã, trazendo uma boa notícia para você, meu irmão, principalmente você que se sente sozinho, você que se sente solitário. Deus habita no meio do seu povo. Deus não nos deixou órfãos. Nós temos um amigo que sempre habita no meio de nós. Só que o Evangelho, como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer, não é uma graça barata. Vocês gostam disso, né? O Evangelho não é uma graça barata. O que significa isso? O Evangelho não foi feito para ser tratado de qualquer forma. O Evangelho é uma graça cara. Precisou-se de um sacrifício para Deus habitar no meio do seu povo. E assim como precisou de um sacrifício, que foi o de Cristo, para Deus habitar no meio do seu povo, Deus também colocou alguns critérios para nós, para Ele habitar no meio de nós. E o primeiro critério para ser santuário, já está no texto que nós lemos: só é santuário de Deus aquele que obedece. Vocês perceberam quantas vezes nós lemos aqui no texto: aquele que obedece aos meus mandamentos, aquele que cumpre os meus mandamentos, aquele que faz a minha vontade. E eu não vim, e olha só que interessante, é o Cristo: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E alguém até poderia ter uma dúvida aqui e falar: ué, mas Cristo está dizendo que o Pai é maior que Ele, mas eles todos não são o mesmo Deus. Bem, ele está dizendo que o Pai é maior porque a missão do Pai é mais importante. Ele veio obedecer ao Pai, mas eles todos são Deus da mesma natureza e da mesma essência.
Só que a missão que o Pai mandou é mais importante que a missão dele. Veja bem, se Cristo obedeceu à vontade do Pai enquanto viveu, quem somos nós para pensar que não temos que obedecer? Que não devemos obediência a esse Deus? E Cristo falou, o critério ficou claro, no capítulo 14, principalmente nos versículos 23 e 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Qual é a palavra do Pai como autoridade única? Eu só habito em quem me obedece. Hoje nós vivemos num tempo que é impopular dizer, mas o Evangelho ofende, isso faz parte. Mas é impopular dizer, nem todos somos filhos de Deus. Até a alma mais pura desse país diz que ele é filho de Deus, né? Você sabe de quem eu estou falando. Hoje em dia, você entra nos piores, ou no ambiente dos piores pecados, e ali tem filhos de Deus. Porque todos são filhos de Deus, porque Jesus ama todos. Eu não acredito nesse Jesus radical que os crentes acreditam. É ou não é assim? Os crentes são intolerantes. Essa daqui é a melhor que tem. Eu gosto de Jesus, eu não gosto da torcida dele ou do time dele. Essa é a melhor que tem, né? Bem, Jesus falou que aquele que não me obedece não tem o meu espírito. Parece que não são todos que são os filhos de Deus. E não foi o pastor Davis que inventou isso. São palavras de Jesus. Então, ou nós seguimos a um Jesus distorcido, recortado, adaptado aos nossos padrões mundanos ou à inclinação da nossa carne, ou nós obedecemos ao Cristo das Escrituras. Ou nós acreditamos no Cristo do Evangelho. E o Cristo do Evangelho nem sempre é agradável. O Cristo do Evangelho nem sempre sorri para a gente, porque o Cristo do Evangelho vira para mim e para você nessa manhã, e para todos que estão nos acompanhando pela live e diz, se não obedecerem os meus mandamentos, não serão santuários do meu Pai. É duro, pois o Evangelho ofende. O Evangelho nos confronta a sair, a largar o nosso desejo, a nossa natureza e a obedecer a algo que é maior, algo que é melhor, que é a vontade de Deus, que enviou Jesus para nos salvar. Isso tanto é verdade que hoje em dia, principalmente nos meios acadêmicos, se tem esse deboche, o mundo, você é do mundo, você não é do mundo. Bem, parece que essa palavra saiu da boca de Jesus. Ele disse assim, o mundo não me conhece, o mundo não pode me receber. Versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Nós vivemos num tempo de sincretismo religioso. Sincretismo religioso não é adaptação cultural. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho, irmãos, ouça isso no teu coração. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho, que só o cristianismo conseguiu fazê-lo no mundo, é que o cristianismo é a religião que se adapta a qualquer cultura. Você sabia disso? Se você chegar na Alemanha ou na Inglaterra agora, existe a igreja alemã, a igreja reformada, a igreja luterana, a igreja da Inglaterra é a igreja anglicana, você tem a igreja católica romana, você tem o cristianismo ortodoxo na Etiópia, você tem o cristianismo, meu Deus, me fugiu o nome os coptas do Egito, você tem o grego ortodoxo, você tem o pentecostalismo na América Latina, você tem o cristianismo se adaptando às culturas e redimindo aquela cultura, levando o evangelho dentro daquela cultura. Por isso, obviamente, o brasileiro não pode ser contra tambor, contra pandeiro. Obviamente, nós não podemos ser contra os ritmos nacionais. Mas uma coisa é a aculturação, outra coisa é o sincretismo religioso.
E o sincretismo religioso não é uma adaptação cultural. O sincretismo religioso é você pegar elementos de uma outra religião e incluir dentro da sua fé que não tem nada a ver com as escrituras. Por exemplo, coloque o copo d'água sobre a televisão e aí você vai ter bênção na sua casa. Compre a rosa ungida, coloque embaixo do teu travesseiro e o teu marido vai parar de ter bafo de madrugada. Olha só que bênção. Glória a Deus. Jesus está falando nessa manhã. O que é o nome disso? Sincretismo religioso. Venha de branco na igreja que Deus vai lhe abençoar. Qual é o nome disso? Sincretismo religioso. Isso não é fé cristã. Isso não é fé cristã. Então uma coisa é você aceitar a cultura e redimir a cultura. Outra coisa é você precisar de elementos que não tem nada a ver com o evangelho para comunicar o evangelho. Meu irmão, em nome de Jesus, o evangelho é suficiente. E o mundo, e aí Jesus está falando deste mundo, não da cultura brasileira, não daquela feijoada gostosa que a gente come na sexta-feira, aleluia, baião de 2, feira nordestina, é uma benção, irmãos. Aquele aipim com aquela carne de sol com manteiga de garrafa, oh glória a Deus. Você acha que eu engordei por quê, meu irmão? Glória a Jesus, né, pastor Bimal? Só chama o pastor Bimal para comer bolo de milho, né? Tá certo. Amanhã eu tenho 2 visitas, ó. Fica a dica, tá, meus irmãos? Tô brincando. Brincando mesmo. Mas o café não falta, né? Graças a Deus. Sem café eu não saio. Ai, Jesus. Uma coisa é a cultura, irmãos. O cafezinho, o nacional. Outra coisa é a gente precisar de coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. E uma vez aqui eu disse que eu entrei para ver o status lá de uma blogueira, uma imagem de Buda, um incenso e um louvor no fundo. O nome disso é sincretismo religioso. Mas nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos no tempo onde a pessoa diz que os mesmos deuses, ou entes, ou entidades, ou o nome que dê ao Espírito que está do outro lado, é o mesmo do Espírito Santo. Há pessoas que já dizem isso hoje em dia. Não, aquele espírito daquela religião é o mesmo Espírito Santo que vocês falam na igreja. Bem, parece que não é verdade, não segundo as palavras de Deus, mas segundo as palavras de Jesus, porque aquele espírito é o espírito do mundo e esse espírito é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não nos leva, pastor, e como o senhor consegue fazer a diferenciação? Bem, se aquele Espírito que está lá for o Espírito de Cristo, aquele Espírito que está lá tem que me fazer obedecer a verdade do Evangelho. Só que ele me leva a adorar outros deuses. Só que ele me leva a fazer oferendas a outros deuses. Só que ele me leva a desobedecer a palavra de Deus. Então é impossível que o Espírito que está lá seja o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo leva a igreja à obediência e o mundo não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, que radicalidade o seu sermão. Ué, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça Cristo. E que a gente se converta nessa manhã dos desejos e inclinações do nosso coração que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que bom que o pastor voltou manso. Oh, glória a Deus. Mas eu estou brincando, irmãos. Eu voltei manso sim. É a palavra que é dura mesmo. A Bíblia diz, e é Jesus falando, que o mundo não pode recebê-lo. Sabe por quê, irmãos? Ouça isso com o teu coração nessa manhã. Eu sei que o Evangelho ofende. Sabe por que o Evangelho ofende? Porque só recebe o Espírito Santo de Deus aquele que se viu num espelho e foi ofendido pelos seus próprios pecados. Certa vez alguém disse, não lembro o autor, disse que uma vez leu a Bíblia e viu diversos erros, e todos os erros estavam nele que estava lendo a Bíblia.
Assim é que nós temos que viver como pessoas que são a habitação do Espírito Santo. Nós temos que olhar para essas escrituras, olhar para a nossa natureza e dizer: Espírito Santo de Deus, vem e me convença do meu pecado e me leva para junto de Deus. Oh, glória a Jesus por isso. O mundo aqui é aquele que resiste a esse Espírito. O mundo aqui é aquele que é contrário à vontade de Deus. Quem é que recebe o Espírito? Aquele que obedece aos mandamentos. E aí aqui tem um alerta importante. A gente pode até ser membro da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre e não ter o Espírito de Deus. Porque eu posso ter até a carteirinha de membro, mas não obedecer a palavra. O critério para ser salvo é ser selado pelo Espírito Santo de Deus. E você quer saber quem tem o Espírito Santo de Deus? Aquele que obedece às palavras de Jesus. Pelos frutos conhecereis. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Sabe por que eu te pedi para dar um glória a Deus? Porque quando a palavra é proclamada, Jesus está nos salvando mais uma vez. Oh, aleluia! Ele está nos salvando da nossa natureza. Oh, glória a Jesus! O segundo ponto é que o Espírito que habita em nós, aí agora a coisa calma um pouquinho aqui. O Espírito que habita em nós, ele é um consolador. Por isso que eu disse para você, e talvez você esteja online me ouvindo, pastor, e nós vivemos numa das nações mais ansiosas e depressivas do mundo. O Brasil é o campeão da América Latina em ansiedade. Talvez você não veja os índices de suicídio, porque naturalmente eles não noticiam para que não motive outras pessoas. Isso é muito interessante. Mas nós vivemos numa nação onde as pessoas tiram a sua vida diariamente. E aí aqui tem uma boa notícia. O Evangelho, ele ofende, é verdade, mas ele depois restaura e consola. Primeiro o Evangelho nos confronta, e depois que nós somos arrependidos e marcados pelo confronto do Evangelho, ele nos consola. E qual é a consolação do Espírito Santo? Eu e você nunca estaremos sozinhos. Porque, ouça aqui com o seu coração, se for depender da capacidade do pastor Davidson para cumprir todos os mandamentos, o pastor não cumpre. Essa que é a verdade. Se você conhecesse quem é o pastor Davidson no meio dos seus pecados, talvez você nem me aceitasse como seu pastor. Ou talvez você também nem fosse membro da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Porque se dependesse das nossas forças, se dependesse da nossa capacidade, nós não conseguiríamos. Mas nós temos um Espírito, o Consolador, e é Ele quem nos capacita para viver a vontade de Deus. Oh, glória a Jesus! Apesar de nós nos sentirmos ofendidos, apesar de nós olharmos e falarmos: Senhor, nós não conseguimos, aí vem o Espírito Santo e fala: mas eu estou com você, eu lhe ajudo. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Por isso que a nossa notícia, apesar de ofender, não é exclusiva para nós, ou não exclui o outro. Ah, então o outro vai para o inferno? Não, a notícia para o outro é: o Espírito Santo também quer habitar em você. O Espírito Santo também ama você, porque Ele fez o santuário no meio dos homens. Ele está conosco, meus irmãos. E aqui eu lembro da passagem da mulher apanhada em adultério. Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Ninguém, Senhor, ninguém ficou. Eu também não lhe condeno, eu lhe perdoo. A congregação da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre é o ajuntamento de mulheres e homens adúlteros que seriam apedrejados, mas que o Senhor não condenou. O Senhor nos levantou do chão, nos perdoou os pecados e nos fez habitação do seu Espírito. Oh, glória a Jesus por isso. Ninguém aqui merecia, irmãos. Não é pelos nossos méritos. Não são os nossos méritos. E nem os méritos de quem vieram antes de nós. Ah, eu vou rogar ao santo. Não, nenhum homem tem mérito suficiente a não ser Cristo Jesus para nos perdoar dos nossos pecados. O terceiro ponto
E aqui é um tanto quanto exclusivista, né? Versículo 17. O Espírito é o Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17 diz isso. João capítulo 15, versículo 26 diz assim: quando vier o conselheiro ou o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O terceiro ponto que nós temos que prestar atenção, que esse Espírito enviado para habitar na igreja é o Espírito da verdade. Ele nos encaminha na verdade. Ele nos leva ao Evangelho da verdade. Então é impossível para um cristão ter o Espírito Santo e viver na mentira. O que Jesus disse aos judeus? Vocês são filhos do seu pai, porque o pai de vocês é homicida desde o princípio. O diabo, o pai da mentira. Se teve uma coisa que o espírito das trevas criou, foi a... Pastor, certa vez uma pessoa caiu endemoniada, eu estava no ambiente, e aquele espírito falou: eu vou matar você, eu vou destruir a sua família, seu Deus não tem poder. Ele é o pai da... É por isso que nós vemos em Hollywood, ou nos desenhos animados, Cristo ser menosprezado, enfraquecido, e o diabo ser exaltado. O poder dele é um poder sobrenatural. Porque o diabo é o pai da mentira, meus irmãos. Só que o Espírito da verdade é o Espírito que é maior do que a mentira. Mas sabe qual é o maior poder? Presta sua atenção agora, por gentileza. Presta atenção nisso. Sabe qual é o maior poder que o diabo pode ter em cima de cada um de nós? Você precisa guardar isso com o teu coração. O maior poder de Satanás sobre o coração de qualquer ser humano é nos tornar mentirosos como ele. É a gente viver uma mentira. Vocês estão entendendo? O maior poder do diabo não é nos afastar de Deus, porque ele não tem esse poder. O maior poder do diabo é fazer a gente viver uma vida de mentira, porque ele é um mentiroso. É a gente ter dupla face, é a gente existir de uma maneira, mas o nosso coração ser tenebroso, mentiroso e pecaminoso. É por isso que o Evangelho é o Evangelho da verdade. No Evangelho de Jesus não existe máscaras. No Evangelho de Jesus não existe aparência. No Evangelho de Jesus nós não precisamos de maquiagem. E quando eu digo isso, eu digo até mesmo olhando para os nossos pecados. Eu não tenho a pretensão nessa manhã, meu irmão, de dizer que nós somos aqui uma congregação de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, nós temos erros, nós temos falhas, nós temos pecados, mas todos os dias o Espírito da verdade nos mostra a verdade em Cristo Jesus e nos faz parecidos com Cristo Jesus. E todos os dias Satanás luta para que eu e você nos tornemos semelhantes a eles, enganadores, mentirosos, usurpadores. É por isso que você vê uma coisa que se chama, e que pouco a gente anuncia nas igrejas, chamado pecado social. O que é o pecado social? O pecado social é o pecado de uma nação, é o pecado de um povo. Quer ver um pecado social que existe sobre o Brasil? A corrupção. Os hospitais estão caindo aos pedaços porque há corrupção no nosso país. Aparência do mentiroso, do enganador. Você vê a escola não ter merenda para as crianças, irmãos. Alguém ter coragem, meu irmão, de roubar merenda de criança, desviar dinheiro da vacina. E aqui eu não estou fazendo propaganda de partido político, eu estou falando de um pecado
da nação. Sempre que um homem, lá em Brasília, rouba, tem que nos ofender, porque aquilo é a imagem de Satanás na estrutura da nossa nação. Isso tem que te ofender, tem que te alarmar. Por quê? Porque habita em nós o Espírito da verdade. Oh, glória a Jesus. E nós sim temos que orar, como está no nosso cartão, orar pelo Brasil, orar pelo Rio de Janeiro, para que o Espírito da verdade vença. Oh, glória a Jesus. Porque há pessoas pobres nessa nação que morrem em fila de hospital. Há pessoas pobres nessa nação que o filho só tem a comida que vai comer na escola. E homens corruptos, destruindo, roubando a nação, usurpando. E aqui é uma mensagem profética. Todos os que roubam a nação estão à imagem do pai da mentira, Satanás. Mas nós, a igreja de Jesus, somos filhos do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da transparência, e temos que orar e lutar por essa nação, para que a verdade reine nesse país. Isso é uma mensagem profética. Não se sinta pequeno demais, não se sinta insignificante demais. Ah, pastor, mas a nossa igreja é pequena, eu não sou de uma família importante. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Nós temos que nos levantar como voz profética nesse país. Esse ano é ano de eleição. E você conhece a Igreja Batista. A Igreja Batista, ela não sobe no púlpito para indicar votação, até porque nós temos liberdade de consciência. Mas antes de você ir à sua urna, meu irmão, não porque o pastor falou, mas porque a palavra diz, vote com verdade. E vote em pessoas que são da verdade. Ah, o pastor mandou votar em crente. Eu falei isso? Não. Falei para votar em pessoas que são da verdade. O Espírito da verdade tem que nos impulsionar, irmãos. Mas não só nisso, deixa eu só avançar mais um pouco nesse tópico e vou para o último. Não só nisso, às vezes a mentira está em pequenas coisas que fazemos todos os dias. Gatunete. Aleluia. Saiu até um miau aí no meio da igreja. Eu ouvi aí um miauzinho aí. O que mais? É aquela luz lá, meu irmão. Aquele ar-condicionado lá ligado direto. Tá calor, né, meu irmão? O dia todo, né, Vera? O dia todo, né, Vera? Não é possível, né, Vera? Essa conta está muito alta. Não é possível, né? Ai, meu Deus, a gente se diverte. Mas não é verdade. A gente vai adaptando o jeitinho brasileiro. Porque é muito fácil a gente falar do pecado social da nação. E o pecado particular? E aquela mentirinha para dar certo? E aquele molhar a mão para passar, para fechar os olhos? E aquele jeitinho que a gente se adapta? O Espírito é o Espírito da verdade. Aquele que habita em Cristo tem que habitar na luz. Não pode habitar em trevas, meu irmão. Em nome de Jesus, ouça isso mais uma vez. Eu preciso que você saia pelo menos com essa palavra no teu coração. Tudo que o diabo tem poder para fazer é transformar eu e você à imagem dele. Mentirosos, mesquinhos, arrogantes. Isso é Satanás, meu irmão. De Deus, verdade, generosidade, fidelidade. Você já viu alguém adulterar e anunciar no Instagram? Você já viu alguém assistir pornografia e tirar foto e postar nos stories? As coisas, elas vêm nas trevas,
no oculto. E quando a gente se dá conta, nós já estamos transformados à imagem de Satanás. Já perdemos casamento, já perdemos emprego. Há muitos anos atrás, eu estive com um jovem, não é membro daqui da igreja, isso já faz muitos anos, já está restaurado. Mas esse jovem perdeu o emprego porque não aguentava parar de ver pornografia e ia para o banheiro do emprego para assistir pornografia. Porque esse é um vício que nos leva. Começa oculto e daqui a pouco, quando vem a transparência, destrói a nossa vida. Porque o diabo já está condenado e quer nos condenar junto com ele. Quer nos destruir junto com ele. Mas o Espírito da verdade é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence dos nossos erros, ele nos convence da justiça de Cristo Jesus e de que um dia no juízo nós seremos salvos em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode dizer amém nessa manhã? Glória a Jesus. Quarto ponto, ele atua em nós e aponta para o Cristo. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele, esse Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que esse Espírito está agora intercedendo por cada um de nós. Esse Espírito, ele atua em nós, ele atua na igreja para apontar para o pastor Abimael. Não é isso que o texto está dizendo? Vejam o pastor Abimael. Até escondeu o rosto, né, pastor? Está frito. Esse Espírito da verdade, esse Espírito aponta para o Pai Apóstolo. Não é isso que esse Espírito da verdade faz? E eu estou com essa vontade, Rodrigo. Vou tornar-me apóstolo das batistas do Brasil. Estou com essa vontade aí. Deus falou comigo mesmo. É isso? O Espírito da verdade. E eu estou brincando, tá, gente? Já pensou? Pastor anunciou que vai virar apóstolo. Ferrou. É brincadeira, tá, gente? Nem quero. O Espírito da verdade, ele usa a minha e a sua vida todos os dias para apontar para Cristo Jesus. E esse apontar para Cristo Jesus tem dois desdobramentos antes de eu terminar. O primeiro, que ele nos aponta a Cristo. Ele nos aponta a verdade. Meu irmão, se fosse depender de nós, nós não conseguiríamos. Se fosse depender de mim, de você, fala a verdade, nós estaríamos lá no mundo, vivendo as nossas paixões, mas todos os dias, de manhã o Espírito Santo fala assim com você: já orou hoje? Já leu a palavra hoje? Já abençoou a vida do teu irmão hoje? Todos os dias o Espírito Santo te leva, lembra da campanha lá da igreja? Vamos ler o Novo Testamento. Todos os dias o Espírito Santo fala para você: não vai por aí que você vai destruir teu casamento. Todos os dias o Espírito Santo fala assim: é assim a vontade de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus habitando no meio da igreja. Ouça isso, não há ninguém que tenha confessado a Cristo senão pelo Espírito Santo de Deus. Não há ninguém que diga assim: eu quero a presença do Espírito Santo, mas eu me sinto muito imundo. A boa notícia é, quando o desejo da presença do Senhor chegou no teu coração, já é o anúncio de que o Espírito Santo está falando com você. Oh, glória a Jesus! Não, pastor, mas eu me sinto rejeitado, eu me sinto sujo nos meus pecados. Mas a boa notícia é que esse Espírito vai te limpar, esse Espírito vai te restaurar. Ele está falando com você. Oh, glória a Jesus! E Ele está falando com a sua igreja nessa manhã. Então o Espírito Santo, ele nos aponta a Cristo o tempo todo. E se você, meu irmão, em algum momento da sua vida teve vontade de adorar,
teve vontade de orar, de buscar o Senhor, de estar na igreja para ter comunhão, de se afastar do pecado, a boa notícia é o Espírito Santo atuando na tua vida. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória ao Senhor! O que faz, irmãos, nossos ministérios atuar na igreja? O que faz a gente sair da nossa casa e servir o nosso irmão? O que faz a irmã Adriana estar ali, 8 horas da manhã na portaria, abrindo a porta, fechando a porta, abrindo a porta, fechando a porta, pegando água para o pastor? É a presença do Espírito Santo na vida dela, meu irmão. E aí ela vira uma serva. Oh, glória a Jesus! É assim, isso é a atuação do Espírito Santo nos apontando para o Cristo. E a segunda coisa, para encerrar, o Espírito Santo em nós faz com que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu vi o Dudu esses dias, e só de chegar perto do Eduardo eu senti a presença de Deus. É porque o Eduardo é bom? Você é um cara bom, mas tem uma coisa superior aí. É a presença do Espírito Santo. Ninguém sobe nesse púlpito porque merece. Quem fala nesse púlpito é o Espírito Santo. Ninguém atua no reino porque é bom. É o Espírito Santo. É Ele quem distribui os dons. Se temos som ou não para tocar o teclado. E graças a Deus essa igreja já entendeu, a gente já está providenciando um som novo. Graças a Deus por isso. Mas independente do ar-condicionado ou não, independente da luz ou não, o que eu falei lá no início, vem aqui comigo, não se distraia. Independente disso aqui, igreja, o Espírito Santo não está ali não. O Espírito Santo não está aqui, o Espírito Santo não está aqui, nem nesse púlpito, nem nesse púlpito de acrílico, nem nessa bateria, nada disso, nem nesses bancos que vocês estão sentados. O Espírito Santo está aonde a igreja está, onde nós estamos. Sábado passado, nós estávamos ali embaixo, e era onde o Espírito Santo estava. Hoje nós estamos aqui em cima, e é onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo está no meio da sua igreja, apontando através das nossas vidas para o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Quando o outro Consolador vier, e aqui eu encerro a minha palavra. Quando o outro Consolador vier, Ele apontará para mim, Jesus Cristo, e para o Pai. Que possamos ser o santuário de Deus. Que possamos ser a habitação do Espírito Santo. E que nossa vida todos os dias aponte para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém por isso? Fique de pé no seu lugar, vamos adorar mais uma vez nessa manhã.